Bem, irmãos, graças a Deus tem sido momentos muito bons, né? Aprendizado, tenho crescido muito, confesso para os irmãos. Quando eu olhei para o tema de fato ele é muito necessário, né? Como todas as doutrinas bíblicas o são, mas eu confesso que quando eu olhei, deixa eu ver se... Acho que agora foi, né? Ok, vou voltar. Quando eu olhei para o conteúdo ali, vamos dizer assim, o tamanho do capítulo, eu disse, mas será que vai dar certo? Eu pensei, 2 parágrafos para a gente passar 3 meses, né? E nós vamos agora terminar o primeiro mês, não saímos ainda praticamente, nem chegamos nem à metade do primeiro parágrafo, né? É tão rico, né? Ou seja, o que foi ali sintetizado e que é importante para a nossa compreensão como igreja do Senhor, a comunhão dos santos. Então, eu quero dar continuidade com os irmãos, observando aqui outro ponto, né, dessa declaração. Nós vimos a primeira parte, todos os santos são unidos a Jesus Cristo, e hoje nós vamos considerar essa sequência aí da confissão. Acho que baixar só um pouquinho para mim, só um pouquinho, Jânio, por favor. Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu espírito e pela fé. Veja, nossa união com Cristo, e a confissão traz aqui, claro, uma qualificação dessa nossa relação com Cristo. Isso é muito importante, né? Porque quando ele coloca todos os santos são unidos a Jesus Cristo, isso, claro, denota N bênçãos, dádivas, do relacionamento que nós temos com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas é importante quando a confissão destaca o termo bíblico, né, a metáfora cabeça, né, destacando, claro, a supremacia de Cristo, que não pode ser deixado de se considerar, não se pode deixar de considerar nessa relação com Ele. Né? Tentando trazer para uma realidade mais, vamos dizer assim, caseira. Você ama o seu filho, como pai, como mãe, seu filho brinca com você, de repente você deita ele na cama, ele brinca, ele sobe nas suas costas. Mas tem um momento que quando ele atravessa determinada coisa, você diz, opa, eu sou seu pai. Não é isso? Tenha cuidado, você não pode passar disso aqui, porque embora tenhamos comunhão, embora sejamos um nesse contexto de pai, filho, enfim, também existe essa unidade, vamos dizer assim, no sentido de relação, de querer bem e tal. Mas nós sabemos que essa relação tem que ter um limite. E a confissão, ela traz exatamente esses limites bíblicos que são importantes, né? Quando, na própria oração do Pai Nosso, né, em outro momento, se Deus quiser, a gente vai expor aqui também para a igreja, o Senhor Jesus começa com uma palavra muito íntima, nos ensinando a orar. Qual é a primeira palavra? Pai. Né? Olha a beleza, né? Poderia ter citado até na pregação. Na sequência, qual é o pronome aí? Pronome plural. Pai, nós. Está vendo? Temor a Deus, comunhão. Na sequência vem o quê? Que estás? Tenha cuidado. Eu sou seu pai, sou pai de vocês, mas eu estou nos céus e vocês estão na terra. Estou elevado, estou acima. Não é? Então é importante a gente lembrar disso. Pai nosso, que estás nos céus. Tanto que a sequência da percepção do Filho de Deus é: santificado seja o teu nome. Né? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, quando a confissão diz, todos os santos são unidos a Jesus Cristo, aí ele vai dizer, seu cabeça. Cristo é o amado da sua alma, Cristo nos chama de amigos, Cristo nos chama de irmãos. Né? A Escritura afirma tudo isso, mas a Escritura diz também que Ele é cabeça da igreja. Ele é o nosso cabeça. Então Ele está acima, sempre acima. Então, daí nós podemos entender que, sendo Cristo cabeça da igreja, Ele inicia, conduz e determina essa comunhão. Então, o start dessa comunhão não é porque você decidiu ser crente. Foi porque Cristo decidiu que você seria crente. Que você seria dele. Se eu estivesse entregue a mim mesmo, né? Claro que nós entendemos a realidade da decisão por Cristo.
Quando, claro, o Espírito nos convence, tem toda a obra maravilhosa, nós dizemos amém, eu creio em Jesus Cristo. Então, isso é errado. Claro, nós não estamos aqui concordando com o sistema de apelo, de fazer alguém crente pelo rito de caminhar do banco até aqui à frente e dizer que é crente nesse momento. Não é isso. Mas o fato de eu me decidir por Cristo, colocar assim, é o fato de que Cristo já decidiu por mim na eternidade. Amém? Ele resolveu me amar. Então, por isso que essa relação, quando se coloca Cristo como cabeça, é porque Ele dá o start disso. Ele inicia isso. Além de iniciar, Ele conduz. Ele estabelece os parâmetros, Ele estabelece como tem que ser, né? Ele determina essa comunhão, Ele ordena. Então, tudo isso é importante nós compreendermos da nossa relação com Deus em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A beleza dessa comunhão. É muito bom isso e, claro, muito importante. Efésios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. É muito belo porque a Escritura, ela sempre coloca para nós essa realidade, né? Nós enfrentamos hoje, vários livros que eu leio, o artigo, quando vão tratar de alguma temática de autoridade, sempre eles vão introduzir dizendo: nós vivemos uma crise de autoridade. E, de fato, a crise com a autoridade ela é edênica, ela está inerentemente em nós, desde a queda. Porque desde a queda, o objetivo foi se autogovernar. Se autogovernar. Então, foi que Satanás propôs aos nossos pais: sereis iguais a quem? A Deus. Então, isso nunca foi erradicado do homem, plenamente não. É subjugado pelo Evangelho. É por isso que Davi, no Salmo 19, vai dizer: da soberba guarda o teu servo. É aquela questão de sempre nos projetarmos, acharmos que, né, estamos acima. Né? Eu lendo hoje, eu estou lendo esse devocional do Paul Tripp, que é muito bom, ele falando sobre a adoração corporativa. Ele sempre começa assim: foi designada para combater essa realidade de se autogovernar. Porque você passa a semana toda se autogovernando, pelo menos em alguma medida. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, você tem o seu horário, tudo, mas você observa o governo de Deus até mesmo no seu trabalho. Você não chega a hora que você quer, não pode, né? Se você chegar, se compromete. Você não sai a hora que você quer, né? Às vezes você tem até opções na hora do seu almoço, mas as opções são definidas pelo cardápio que o restaurante quer. Ok? Então, o mundo todo está nos dizendo todo o tempo: você não manda em você. Você não se governa. Você não se governa. E isso mexe com a gente não gosta disso, porque isso é por conta do pecado. Qual é hoje a máxima, né? Vamos pensar no que concerne a realidade econômica de você se realizar como um trabalhador. Não trabalhar para ninguém. Só que quando você trabalha por conta própria, você agora é funcionário de todos os seus clientes. Você vai depender, não é só de um chefe lhe pagar por mês, você vai depender de muitas cabeças dizendo o que querem. Estão entendendo? Ninguém foge dessa relação necessária de submissão. Isso é criacional. Isso é criacional, a gente não pode erradicar isso. Isso é maligno. Então, por isso que a gente vai observar que isso, então, uma vez distorcido pelo pecado no mundo, a gente entra na igreja, a gente entra com, literalmente, né, quando eu ouvi em casa, dos meus avós no passado, com um rei na barriga. Então a gente entra na igreja, comunhão, então a gente passa a confiar em Cristo, a gente passa então a querer, de certo modo, manipular a divindade. Cristo é a cabeça. Ele é que determina, Ele que inicia, Ele que conduz. As coisas não podem ser da nossa maneira. Mas é interessante, o texto diz: seguindo a verdade em amor, é um reino de amor. Ele nos domina em amor, mas sempre crescendo naquele que é a cabeça, Cristo. Nunca acima dele, sempre dependendo dele, sempre se voltando para ele e para as instituições que ele estabeleceu. Pronto, nós vivemos crise de autoridade, e essa crise de autoridade estendida às instituições. Instituições, primeira de todas, família. A sociedade hoje visa destruir a família. Aliás, isso já é aberto, ninguém tem aqui medir palavras com isso. Segundo lugar, nós observamos o quê? A igreja, né? Estou colocando em ordem de importância para nós, né? E
Por fim, a questão da própria sociedade, em que as instituições são banalizadas. Vendo recentemente uma série sobre aquele caso dos irmãos Menendez, né? Acho que vocês conhecem, né? Que mataram os pais nos Estados Unidos. Só cautela com algumas cenas, tá? Quando forem observar. O argumento da defensoria, do advogado, é que se justificava, eles até falam, a promotoria, se justificava colocar uma escopeta, e o promotor fala isso, na bochecha da mãe atirar, porque eles tinham sido abusados quando crianças. E voltar a recarregar a escopeta e continuar tendo certeza de que mataram os pais. Então, veja como o direito, né, o que importa é ganhar, até a série mostra assim, o que importa é ganhar aquela batalha judicial, mas o valor da família, a realidade intocável do 5º mandamento, o que importa é livrar a pessoa, safar a pessoa daquela responsabilidade. E aí, spoiler aqui, spoiler não, que você não conhece, está na internet, né? O primeiro julgamento foi anulado, porque ficou um impasse entre o júri, por conta dessa argumentação. No outro julgamento, o juiz não aceitou essa argumentação. Já não vou aceitar esse tipo de argumentação na defesa. Aí pronto. Unanimemente, né, foram condenados. Depois ainda foram definir se ia ser pena de morte ou prisão perpétua. Nós precisamos, irmãos, compreender que a relação vertical com o pai e seu filho tem seu início e continuidade de cima para baixo. Ou seja, ela é primeiramente monergística. Falei sobre isso um pouco quarta-feira. Fico vendo como os temas o Senhor vai, o Espírito, colocando o elo aí para a gente continuar aprendendo. E, consequentemente, sinergística na resposta do homem regenerado. Então, Cristo inicia, e a prova de que Ele iniciou é o desejo e a prática, na obediência, como nós falamos, e a manutenção dessa prática também procede da comunhão com Cristo. Da união que nós temos com Ele, da relação que nós temos com Ele. Ou seja, isso jamais pode ser preterido ou colocado como algo em segundo lugar. Por isso que a gente tem que urgir, como diz o apóstolo Paulo. Então ele vai dizer em Filipenses, capítulo 2, 12 e 13, os irmãos conhecem o texto. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês. Interessante essa versão, né? Desenvolver algumas, né? Eu estou mais acostumado com essa. Mas ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem produz em vós, em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade, de acordo com a boa vontade dele. Então, percebam aqui. Por isso, essa relação é necessária. Então, veja como isso tudo traz a realidade da igreja. Como é que Cristo hoje fala com você? Existem os meios que Ele estabeleceu. Você abre a sua Bíblia, você dobra os seus joelhos, você fala com o Senhor em casa. Você vive essa realidade no seu lar, comunhão com sua esposa, com seus filhos. Porém, também é necessário um ajuntamento solene, estarmos juntos como casa de Deus. Há uma habitação única de Deus para nós aqui, e esse momento é singularmente definido por Ele, para que nós possamos ter a nossa salvação, né, desenvolvida e recebendo a devida manutenção. Funciona como fosse, irmãos, um pit stop. Né? Então, uma linguagem que você entendeu. Você precisa chegar aqui no domingo. Para mim, a sensação que eu tenho é assim, chegamos. Para mim, quando termina o sábado, e de manhã, está vindo para a igreja, se preparando, meu Deus, graças a Deus, fechou mais um ciclo da minha jornada como cristão. Vou agora para a casa do Senhor, somos nós, né? Para a casa do Senhor, e vou junto com os santos ser confrontado dos meus pecados, que eu preciso, que senão os meus pecados vão me endurecer, vão me tornar insensíveis. Preciso ser confrontado nesses meus pecados, na minha arrogância, nas minhas murmurações, na minha submissão, nas minhas impurezas. E de onde vem isso? Pela palavra aberta, proclamada, ensinada, rio de água viva, que lava todos os crentes e também traz salvação àqueles que ainda não conhecem.
Então eu sou banhado pela verdade, aqui no dia todo, no dia do Senhor, e saio com a porção para caminhar. Os irmãos entendem como isso é necessário, a importância disso. Ou seja, é designado por Ele iniciou isso e nós temos que desenvolver isso, e o desenvolvimento disso nós dependemos também dEle, para prosseguirmos. Temos aqui um pit stop, lado B, né? A segunda parte, na quarta-feira, que é uma realidade que não, é muito importante que a igreja desperte para isso. Basicamente, a gente vai observar, vamos colocar aqui, 20% a 30% da membresia na quarta-feira. E nós precisamos orar mais. Então, é um momento também da igreja orar junto, buscar. Todos teólogos, todos pregadores, melhor dizendo assim, sempre observaram isso. Quando Deus quer abençoar uma igreja, Deus coloca essa igreja de joelhos. Não é outra coisa. A gente pensa que é coisa espetacular, né? Que a igreja está se projetando com outras coisas. Uma igreja ela tem que ser reconhecida por uma igreja que ora. Não existe expressão maior da teologia numa igreja do que ela ser uma igreja de oração. Os homens orarem, as mulheres orarem, ter um momento junto na oração, prezarem por isso, estarem juntos por isso. Porque isso de fato é a nossa vida. Então Ele estabeleceu isso. Nós orarmos, buscarmos o Senhor. Então quando a gente compreende a natureza disso, né, a gente compreende a sobrenaturalidade. Então, a nossa relação com Cristo, irmãos, eu quero que aqui a gente entenda da comunhão. Vou tentar aqui na minha limitação, quem sabe o Espírito aplique melhor ainda, Ele faz isso, claro, no coração de vocês. Não é intelectual. O intelecto faz parte, ele é necessário, é imprescindível, entender a verdade. Mas é de fato nós contemplarmos a glória de Deus nessa relação sobrenatural com Cristo, pautado na verdade. Eu não vou aqui dizer para os irmãos, todo mundo levantar, cada um bote a mão na cabeça, sinta, não. Ninguém vai fazer isso. Está sentindo? Não. Sinta e dê glória. Não, ninguém vai manipular isso. Mas você se apropriar das verdades, orar as verdades, você colocá-las no forno do coração e começar a dizer amém, amém, faz assim comigo. Jesus, aqui nesse momento, os nossos espíritos, nossas almas deveriam estar constantemente subindo a fumaça do holocausto. Usando o paralelo do culto veterotestamentário, né? Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, Hebreus 13 vai falar também, ofereçamos, pois, a Deus sacrifícios de louvor, são fruto de lábios que confessam o seu nome. E 1 Pedro 2 também vai dizer, como pedras vivas, nós oferecemos a Deus sacrifícios espirituais. Então, a gente tem que se aperceber do que está acontecendo aqui, invisivelmente. Invisivelmente. Dessa relação com Cristo. Está trabalhando em você. Existe, como eu falo para os irmãos, situações aqui em que o pecado seu vai ser revelado agora. Deus fala com você aí agora. Numa palavra de oração, numa aula como essa. Libertação o Senhor traz. Purificação. E isso tudo está acontecendo no âmbito, né, naturalmente espiritual. Naturalmente sobrenatural. Então, não devemos jamais esquecer que mesmo tal resposta, como Paulo falei em Filipenses 2:13, e continuidade da relação é dependente dele. É tudo dependente dele, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, isso realmente é muito importante, ter essa compreensão, Cristo, nossa cabeça, Ele nos guia, Ele nos conduz, Ele determina, Ele está acima, embora eu esteja unido a Ele. Dependo dele, preciso dele continuamente eu preciso dele. A figura da videira em João 15 é muito importante, né? Eu sou a videira verdadeira e vocês são o quê? Os ramos. É uma relação orgânica, irmãos, da seiva, de produzir fruto, muito fruto. E ele fala muito fruto para a glória de Deus. Certo? Muito fruto. Em segundo lugar, eu quero considerar com os irmãos ainda hoje a realização dessa comunhão. Interessante que eu estava conversando com o irmão ali domingo passado, foi com o Caleb mesmo, está ali. Não estava falando disso aqui. Chegou o ponto, eu lembrei de você. Quando se realiza essa comunhão? A gente falou aqui na aula passada que essa comunhão, ela é real desde quando?
Hã? Eu ouvi aí. Desde a eternidade, né? Mas há um momento dela se realizar. Aí é onde entra o quando. A realização dessa comunhão. Embora estejamos unidos a Cristo, né? Então a confissão ela vai exatamente destacar isso quando nós observamos ali, quando ele diz, todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, aí ele diz, pelo seu Espírito e pela fé. Certo? Ou seja, ele está destacando aqui o fato de que isso vai se dar quando o Espírito atingir o meu peito e gerar em mim o quê? Fé. É o quando, a realidade histórica, temporal, vamos dizer assim, em que eu me apercebi que eu sou de Cristo. Meu Deus, como é que Agostinho dizia, hein? Até o irmão, o cantor fez uma música, né? Ó beleza tão antiga e tão nova. Né? Ele amava a Deus, mas não sabia e procurava esse amor nas criaturas, nos prazeres. Ó beleza tão antiga e tão nova. Ficou novo aquilo ali para mim. Mas o fato é que eu fui feito para amar Ele. Interessante que isso você vai perceber, todos nós como crentes aqui em comum, que há uma caça espiritual por nossa vida da parte de Deus. Né? Os caminhos que você vai, as besteiras que você comete, os pecados que você comete. E Deus vai só ali no teu encalço. Deixando você no ponto, né, do desespero esperançoso. Você vai chegar aí, meu Deus, e agora e tudo? Aí o evangelho chega e você, meu Deus, é isso. Seus olhos são abertos. Você então, pelo Espírito Santo, passa a compreender. Tem um cântico que eu gosto muito, né, que eu lembro dele do Inário presbiteriano, mas deve ser do cantor cristão também. Que ele diz assim, amavas-me, Senhor, ainda cintilante. Ele destaca isso, ele quer dizer que Deus na sua glória, no brilho da sua glória, não ia irromper a luz ao mando Criador. Ou seja, Deus ainda não tinha dito, haja luz, mas Ele já me amava. E nem um ardente sol rompendo no levante, trouxera à terra e o mar força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Aí ele continua, amavas-me, Senhor, também quando imolado. Por mim sofreu na cruz o meigo Salvador. Então, quando Cristo morre, nós estamos ali, Ele está morrendo também por nós. Mesmo antes de existir, Ele está pensando em mim. Aí a beleza do canto diz, amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito, o Espírito de luz, o meu Consolador. Com teus tesouros mil, mais ou menos ele assim, né? Trouxeste ao meu peito, trouxeste a fé em que hoje eu me deleito, mais ou menos assim, meu Deus, que amor. Então, exatamente isso aqui, o Espírito gera fé. Então, Deus sempre nos amou. Na eternidade, na obra da redenção, quando acontece ali, há mais de 2000 anos atrás, prefigurado no sacrifício do Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo atinge alguém em determinada hora, em determinado momento. Então, para mim, eu guardei a data. Uma data porque foi uma data, vamos dizer, um tanto formal. Mas quando eu começo a pensar para trásmente da data, eu fico vendo Deus me cercando, né? Aí você, foi por isso, foi por isso, foi por isso. A gente cantou hoje, né, que propósitos vão se revelar no cântico, né? Então, no dia 9 de dezembro de 93, aquilo, né, na relação com a igreja, para mim, foi muito, muito impactante. Mas eu estava num lugar, como eu falei já para os irmãos aqui, numa roda com os ímpios, amigos, e o Espírito atingiu meu peito. E tudo ficou sem sentido para mim ali. O que eu estou fazendo aqui? E o Espírito, é interessante, fala na nossa simplicidade. O Espírito Santo, usando a língua cearense, né? Está fazendo o que aí, irmão? Levanta daí. Não é para ti, não. E o negócio, todo mundo rindo, brincando, eu estava na mesa. O que é que eu faço? Vá para a igreja. Para a igreja? É. Mas eu estou aqui bebendo. Vá assim mesmo, Espírito Santo. E esse ano vou fazer 32 anos. Né? Então,
Isso é muito importante. Que o Espírito atinge o nosso peito e realiza isso. Então, embora sejamos um com Cristo desde toda a eternidade, a união vital e salvífica com Cristo só se realiza na sua experiência através da habitação do Espírito e do exercício da fé. Então, por isso que passamos a ser morada de Deus. E o exercício da fé. Certo? Que é dom de Deus. Efésios 2 vai dizer, né, que a fé é o quê? Dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha só, vamos ver aqui alguns textos. Primeiro, para que segundo a riqueza da sua glória, esses aqui são alguns dos textos de Paulo, que a gente vai passar a vida toda, não vai conseguir atingir a profundidade de tudo que ele está dizendo aqui. Para que segundo a riqueza da sua glória, primeiro, riqueza da sua glória. Só aqui os puritanos com isso aqui escrevem um livro de 500 páginas. A riqueza da sua glória. Vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Já ser fortalecido é uma coisa, agora fortalecido com poder. Riqueza da glória, fortalecido com poder. Mediante o que? O seu Espírito, que a gente está falando. Ó. Aonde? No homem? Isso é místico, irmãos. Biblicamente místico. Paulo está mostrando aqui, podemos dizer, a anatomia da sobrenaturalidade está acontecendo na nossa alma. Será que eu posso usar esse termo? Ó, o Espírito está agindo no homem interior, com uma glória rica, com uma força poderosa, ele está agindo em vocês. E assim, ou seja, dessa forma, mediante a riqueza da sua glória, e fortalecidos pelo poder de Deus, mediante o Espírito Santo, Cristo habite no vosso coração, homem interior, o vosso coração. Olha aí, ó, o Espírito, o quê? Fé. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Duas figuras aqui importantes. Arraigado, fala de quê? De quê? Raiz. Essa realidade orgânica. E alicerçados, fala de quê? Do edifício. Né? Sendo construídos, a habitação de Deus. Então nós não somos um edifício, Paulo junta as duas coisas, nós não somos aqui um edifício morto, um edifício vivo. Beleza, né? Essa relação que se dá com Cristo mediante, claro, o Espírito nos concedendo a fé. Logo, Paulo diz, ó, Gálatas 2:20. Como é que você percebe isso aqui, ó? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só isso aqui você considerar, você parar em casa e ficar assim, quem é que vive de fato? Sou eu ou Cristo? Bem, aí você pode começar a analisar. O que define a minha vida? Quais são os valores que eu tenho? Quando eu vou tomar uma decisão, penso primeiro em quem? A minha relação conjugal, quem a define? Minha relação paternal, maternal. O meu dinheiro, né? Ou seja, quando eu falo meu dinheiro, eu já vou dizer, não, o dinheiro que o Senhor me confia, já está definido por Cristo. Isso. A minha relação com a igreja. Então, quem vive de fato? Isso é muito bom. Aí Paulo diz, já não sou eu quem vive. Paulo poderia dizer isso aqui, muito intensamente, haja vista, ele renunciou toda a sua realidade no contexto do judaísmo e se entregou totalmente a Cristo. A vida dele era unicamente que Cristo fosse engrandecido na sua vida, quer pela vida, quer pela morte, ele diz isso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, é interessante porque Paulo mostra que essa realidade sobrenatural não exclui a carne, no sentido do corpo. A carne é espiritual, Cristo vive em mim usando a minha carne. Recentemente eu encontrei, a gente demora a ouvir, que a gente não tem muito contato, né? Mas recentemente eu encontrei alguém assim, ei, pastor, isso aqui, ó, se a gente não tiver cuidado, né? Lembra disso? Não, o problema não é isso aqui, não. Isso aqui é um instrumento para a glória de Deus. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, a minha vida na carne, a minha vida humana, ela é uma vida sobrenatural, na qual Cristo habita, nutrido pelo Espírito Santo, pautado na fé, e que eu vivo para Cristo. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É daí que vem a questão
de não haver separação entre secular e sagrado. Não existe isso. Não existe isso. Tudo na nossa vida é sagrado. Tudo na nossa vida. Porque Cristo vive em nós. Então não existe situação que eu diga, não, isso aqui não tem nada a ver com a fé. Quando você conversa com alguém, você diz, não, vamos deixar a fé de lado. Como é? Vamos deixar a fé de lado. Não, peraí. Eu não posso pensar a parte da fé. Não tem como. 2 Coríntios 3, 17 e 18, o apóstolo Paulo diz assim também, olha, ora, o Senhor é o Espírito. Muito bom esse texto. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O contexto ele falando da escravidão no que concerne aos ritos passados, e tentar utilizar a lei como meio de salvação. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, entende o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando aqui de Moisés, que cobriu o rosto, ele subiu o monte, cobriu o rosto, para que os israelitas não atentassem para a glória que se desvanecia. Ela era passageira, como Paulo diz, era para mostrar realmente a glória da antiga aliança ia passar, e a nova aliança em Cristo, claro, para a qual ela apontava, é que ia prevalecer. Ele está dizendo que nós temos acesso a Deus agora, e somos iluminados e transformados dia a dia, na imagem do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito atuando em nós. Essa relação de comunhão. Isso também é algo muito impactante. É algo muito determinante para a nossa vida como crentes. Ou seja, subir ao monte, pegando um paralelo aqui de Moisés, falar com Deus, a glória de Deus refletir em nós. Né? Falando com um pastor colega esses dias, né? Comigo no Salmo 27, eu preguei aqui na quarta-feira, esse texto me chamou a atenção, e eu ontem estava fazendo uma caminhada, e eu liguei para um pastor, a gente estava conversando, e falando com ele, né, mas como é que pode, né? Você vai observar, como eu falei há pouco, existem muitas verdades sendo ditas de forma cacofônica, sabe? É aquele paralelo, às vezes, de você ver, eu já passei por isso, né? O jovem teólogo entender que já é jovem pregador. E já... A igreja não fecha, vou usar um termo aqui, certo? Me permita, a igreja não fecha ali com aquele momento. Por quê? Porque ela sente um ruído, ela sente falta de alguma coisa. Da experiência na graça, do fervor, da oração, da comunhão, dos sofrimentos. Né? Então, hoje em dia, você vê muitas pessoas com um domínio muito amplo da teologia. E aí, onde eu falei da questão da comunhão, tanto no sermão como a gente está falando agora, disse que as coisas iam estar unidas aí. E eu falei para ele assim, pastor, tem pessoa que vai dizer assim, eu gosto muito do teólogo fulano de tal, ou de alguém aí da internet, algum prodígio da internet. Aí eu vou ver. Quando eu começo a ouvir, lembra que eu falei mais cedo? Não testifica, o Espírito não tem uma... Você está falando tudo aí é verdade. Mas o tom como a pessoa fala, a maneira como a pessoa fala, o espírito que a pessoa fala, o propósito que a pessoa fala. Só o fato de você observar um engajamento, tem gente que fica à busca de querelas, né? Responder uma coisa ou outra. Aí eu disse assim, pastor, isso está faltando, sabe o quê? A beleza da glória. Falei para ele. Uma pessoa me encaminhou um vídeo, eu nem estava sabendo. Até porque eu disse assim, vale, e estão se incomodando com isso. Parece que está agora uma onda de novo de ungir carro. Vocês viram isso aí? Vocês viram? Alguns irmãos, estou vendo aqui algumas pessoas confirmando. Eu disse assim, rapaz, isso é tão batido. Ungir carro. Então, no meu tempo, ungir as esquinas, as paredes, as bicicletas. Ungir... Não, Paulinho. Faz tempo. Meu tempo era mais chique, era dente de ouro. Ungir carro. Isso é nada. Claro que eu não estou dizendo que é certo, irmão. Isso é tão batido, tão velho. Tem gente que uns motor de casa, quando começa, o motor da casa puxar água, para o motor não engasgar, né? Que eu digo o motor do Major Antônio Moraes, né? Como é que é? Eu tenho um cunhado que cada vez que ele troca de carro, ele vai em Canindé para ser
Ah, é, né? Olha aí, vai em Canidé, né? Católica, no caso, né? Pelo menos isso aí, né? Está coerente, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Aí me mandaram um vídeo de um camarada esbravejando. Isso é uma heresia, isso é coisa do diabo e tal, e tal. Quando eu ouvi aquilo ali, eu disse, fala, mano, eu estou com medo, o homem vai sair do vídeo e me pegar. Porque tem gente que ali, né? Aí eu falando disse assim, pastor, tem uma coisa aí que falta. E o versículo 4, eu preguei aqui na quarta-feira, e diz assim, uma coisa peço ao Senhor, Davi diz aqui, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar o que há? E meditar no seu templo. Como se contempla a beleza do invisível? Interessante isso, né? Contemplar a beleza do Senhor. Como é isso? A gente olha aqui para os irmãos e tudo aí, né? A beleza, então, é física, não é isso que Davi está falando. Aí eu falando com isso, pastor, quando a Bíblia fala da glória de Deus, a pessoa ser tomada da glória de Deus, o que é a glória de Deus? Aí você vai no Novo Testamento, é doxa, né, glória, você vai para o Antigo Testamento, não sei se é pastoreio, não sei se é cabode, né? Que aí cabode é foice a glória, né? Então acho que cabode, lembrando aqui um pouco do hebraico enferrujado, acho que é isso aí, né? Brilho, glória de Deus, brilho, beleza. Quando uma coisa te enche de beleza, aquilo toma tuas emoções, toma o teu ser, enche os teus olhos, embora tu não saiba expressar. Não é isso? Então o templo é o local onde eu medito, mas eu sou levado a uma beleza estética sobrenatural. É por isso que você está aqui, e você às vezes está aí chorando, orando, você diz assim, Jesus é tão lindo, como Jesus é lindo, como Ele é maravilhoso. Meu Deus, que bênção, que glória, que alegria, que gozo. É isso que Pedro vai dizer na sua primeira epístola, que nós temos uma alegria indizível e cheia de glória. É uma alegria que eu não sei expressar, não encontra parâmetros na linguagem humana para defini-la, não se encontra. E ela é cheia de glória, de brilho, de beleza de Deus. Esse é o texto base do famoso livro de Jonathan Edwards, Afeições Religiosas. Ele vai dizer que religião é afeição. Exatamente, você fica tomado pela beleza de Deus. Então nós precisamos dessa experiência na nossa vida, alicerçada nas Escrituras, de o Espírito habitar em nós, nos dando a fé para enxergarmos a glória de Deus. Não apenas com especulações teológicas ou saberes evangélicos, mas com vida na nossa vida. De acordo com o puritano, acho que é Henry Scougal, a vida de Deus na alma do homem. Isso é a união com Cristo. Isso é a vida com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, ninguém de fato é salvo a parte da experiência dessas realidades gêmeas em sua vida. O Espírito Santo trazendo a fé. A união com Cristo implica que pessoalmente, aliás, a união com Cristo não implica, perdão, que essencialmente ou pessoalmente sejamos deificados. Aqui é outro ponto, é onde a gente vai concluir aqui. Interessante, a gente é um com Cristo, experimenta Cristo, a glória de Deus, essa beleza estética indizível da glória do Senhor que se apresenta. Os autores, quando falam brilho da glória de Deus, vi algo semelhante, vi algo, me encheu, tomou. Claro, pautado nas Escrituras, daquilo que a Escritura quer nos revelar. Sempre isso, quero destacar com os irmãos. Mas isso nunca vai significar, a qualificação dessa comunhão, que nós sejamos deificados. Interessante isso aqui. É onde a gente tem que ter o cuidado para não ultrapassar o limite de eu sou Deus, você é homem. Você é um comigo, mas você não é Deus. Já respondi essa pergunta um pouco ingênua, não estou dizendo que foi nenhum irmão que eu não lembro, acho que foi dando aula. Assim, pastor, mas já que a gente é um com Deus, a gente vai estar na Trindade, eu disse, tenha calma. O homem já queria ser a quarta pessoa. Não tem lugar, não tem vaga para a quarta pessoa da Trindade, não. A relação da Trindade é única, na qual ninguém entrará. Amém? Pai, Filho, Espírito Santo.
Então é importante entender isso aí. Embora eu seja um com o filho, um com o pai, essa relação, essa comunhão, existe uma questão que você não entra. Interessante que toda a nossa vida é assim, né? Você tem sua relação com sua esposa, que as pessoas não entram naquilo ali. Com seu filho, cada relação, mesmo o filho na relação com o cônjuge, que é a relação mais íntima que há na terra, homem e mulher se tornam um, apenas homem e mulher se tornam um, homem nunca se torna um com seu filho ou seu filho, eu sempre falo isso aqui, para os irmãos até entenderem paternidade de forma correta, e maternidade também. Então, existem as restrições, embora tenhamos comunhão. Eu nunca vou ter, meus filhos nunca terão o nível de intimidade que eu tenho com a minha esposa, comigo. Nem com ela que ela tem comigo. Jamais. Na cultura aí, no mundo, é filho, marido e esposa não é filho. Filho saiu de você. Aí eu disse, exatamente, saiu. Saiu. E a tesoura já disse logo, você vai para um lado e para o outro. Com o marido e a esposa é que os dois se tornam o quê? Só carne. Que reflete o quê? A trindade, mais plenamente. Isso é importante, né? Nosso casamento está pautado no ser divino. Então, mas isso não me deifica, é onde eu estou querendo destacar aqui. Usei essa questão da família para nós compreendermos. Veja só, as Escrituras falam acerca de Cristo, nosso Senhor. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, isso é citado em Hebreus, né? Te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Aqui, Deus, Cristo, o teu Deus, o Pai, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. A unção de Cristo é única, o Espírito é dado a Ele sem medida. Ele é único. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primeiro, a levantar-se dentre os mortos. De modo que ele é o primeiro em tudo, porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. Então é importante nós entendermos isso também. Isso deixa de gerar alguns equívocos, alguns ensinos perniciosos. Na minha juventude, essa coisa que não acontece, na minha juventude, Deus já tinha me chamado, surgiu uma turma de jovens na igreja, dizendo que eram Deus. Um monte de pecador. O Salmo, muito bem, Antônio. Salmo 82, né? O Senhor fala ali, né? Que o Senhor se assenta na congregação dos deuses. E ali está falando que a questão de, quando Deus chama Moisés, até a gente interpreta a Bíblia com outros textos, quando chama Moisés, não consigo falar, pois eu vou chamar Arão, tu serás para ele como Deus, ele será para ti como profeta. Ou seja, uma autoridade que carrega a autoridade divina, então sois deuses. Mas não porque seja Deus em natureza ou em essência, mas por trazer a autoridade divina. Aí começaram, não, nós somos deuses. Rapaz, foi um trabalho para o pastor na época. Para desbancar esse panteão. Foi mesmo. E na época da Assembleia de Deus, na Assembleia, a doutrina era sobre os problemas todos que aconteciam, né? Tem um aqui, aí começando. Tem uns aqui dizendo que são Deus. Aí começaram, bando de comedor de feijão. Eita, o pastor está invocado hoje. Mas deu trabalho. Precisamos entender que não são Deus, né? Então, nós não comungamos com a visão aqui, né, das seitas que afirmam uma divinização dos homens. Que eu digo os mormons. Riu por quê, irmão Raimundo? 25 anos, não é? Passou 25 anos lá com a promessa de que ia ser Deus, irmão Raimundo, não é? Como não se cumpriu, ele veio para cá. A promessa no mormonismo é que todos os homens serão deificados, terão seus planetas, entendeu? Aí o camarada vai poder de fato cantar, né? Por você eu vou dar os anéis de Saturno, né? Para receber Saturno, está aqui, meu filho, os anéis para você, de Saturno, né? Então isso não existe. A gente tem que ter cuidado com isso. Vocês vão perceber que quando a doutrina, as pessoas já disseram, né? Que a mãe de todas as heresias é a Bíblia, mas não por conta de ela ensinar heresia, pela distorção das verdades que nela existe. Então, nós não comungamos com a visão das seitas que afirmam a divinização dos homens. E nem concordamos, para nós concluirmos, com uma espiritualidade que anula a individualidade e a personalidade de cada um. Isso é interessante, porque uma vez que Cristo habita em mim, isso não quer dizer que nós vamos ter aqui uma produção em série, né? É isso que acontece em muitas igrejas, que o líder espiritual se torna ali o padrão, e todo mundo quer ser igual ao líder. As roupas, a fala. Você vê a igreja aí?
Né? Tem igreja aí que todo mundo fala do mesmo jeito, né? Meu amigo, minha amiga, né? E todo mundo fala preparado para dar um golpe de karatê. As mãos é tudo assim, ó. Porque o primeiro começou, aí todos seguem um padrão. Meu amigo, minha amiga. Aí você já pensa que ele vem. Né? Então, isso é muito típico das seitas. Muito típico. Cristo não anula a nossa personalidade. Ele nos usa como nós somos. Nós vemos Paulo, a diferença de Pedro, a diferença de João, e por aí vai. Então, às vezes a pessoa, até isso é bom nós entendermos a espiritualidade, mas conquanto que a nossa personalidade seja submissa a Cristo, ela não prevalece. O meu eu prevalecer na relação com Cristo, não. Cristo em mim, Cristo em vós, a esperança da glória. Pois não, irmão Fábio? Passa. Fala aí, irmão Fábio, aí a gente... Ligou? Jesus. Opa, amém, o nome é forte. Em que sentido nós então nos tornamos participantes da natureza de Deus, de que Pedro nos relata na sua primeira carta? Ele fala que por meio de Cristo nós temos acesso a preciosas promessas pelas quais vos tendes tornados participantes da natureza divina. Amém. Se isso não significa deificação, claro que não é, Isso. mas deve ter uma razão mais concreta para a gente entender esse versículo. Deve. Diga aí. Eu estou perguntando porque não sei. É porque às vezes... Olha, porque às vezes que eu vou respondendo o que está esperando, né? Esse texto é muito bom. Uma coisa que eu creio que seja importante pelo contexto é a palavra. Pedro vai dizer que nós nos tornamos participantes da natureza divina pela palavra que em nós é semeada e enxertada. A palavra é o quê? Deus, ela é divina. Então nós passamos a ter a natureza divina pela verdade divina que está semeada em nós. E a verdade divina, que é o próprio Cristo, vai a cada dia nos conformando à sua imagem. A natureza divina nesse sentido. Nós vamos amar o que Cristo ama, ter prazer no que Cristo tem, se relacionar como o Pai, como Ele se relaciona. Abba, Pai, natureza de filho. Nunca a natureza... Olha aí como ele sabe, tá vendo? Rapaz, agora eu gostei, irmão Fábio. Nunca a natureza ontológica, está vendo? Ou seja, do ser, nunca ser divino. Né? Mas, claro, refletir o ser divino. Deu certo aí? Amém. Atributos comunicáveis, outra expressão, né, também. O Cristiano destacou aí. Isso, ou seja, o amor de Deus, o caráter, enfim, etc, etc. Mas muito bom. Então, e isso é importante, sei que o irmão Fábio destacou, aí eu fecho aqui. Por quê? Porque essa natureza divina, tão bela, está acessível a nós pelas Escrituras. Tanto que ele vai dizer, pelas promessas. É por isso que a gente passa o tempo todo aqui com as promessas abertas, lendo as promessas, falando sobre as promessas, pregando sobre as promessas, para que mais e mais nós nos assemelhemos a Deus e tenhamos a natureza divina, não ontológica, mas como conduta, como amor, como vida, como, enfim, parecer mais com o Senhor naquilo que nos é possível para a glória do seu nome. Amém?